Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um grupo de práticas aqui do CC Mind. Sou Átila Campos. A gente hoje vai falar, na verdade, a gente vai praticar a técnica respiração com oi, obrigado, tchau. A gente vai dar destaque ao que a gente chama de lado B da meditação. Uma meditação bem estruturada, ela tem dois lados. Ela tem um lado onde a gente escolhe a nossa âncora, a gente repousa a nossa atenção. Então, nesse lado, a gente entra geralmente no estado de relaxamento, né, nesse primeiro momento, e ativa o sistema nervoso parasimpático. O outro lado é o lado que a gente reconhece a nossa experiência, momento a momento. Lembre que a atenção plena ela sempre está relacionado a uns critérios, e um deles é o nosso tempo mental. Nosso tempo mental deve estar no aqui e agora, no momento presente. Então, o que eu estou pensando? A minha mente está trazendo um retrato, uma representatividade mental daquele momento, em forma de pensamento. Um pensamento gera uma associação de outro pensamento, que tem uma emoção. Isso acontece naturalmente no nosso dia a dia, quando a gente está funcionando no nosso modo mental padrão, mas que ela é exacerbado bastante e causa adoecimento quando a gente entra nesse modo de piloto automático. Então, o modo B, o lado B da meditação é tomar consciência de. Aí a gente começa a desenvolver a autoconsciência. E a autoconsciência é um dos pilares da inteligência emocional, principalmente, é um dos pilares dessas competências e habilidades que estão sendo requeridas, né, no mundo do trabalho moderno. Então, essa anotação, a gente vai destacá-la mais, fazendo o oi, obrigado, tchau. Oi, estou vendo você. Estou vendo que é um pensamento relacionado ao passado ou futuro. Estou vendo que é uma imagem mental. Eu estou vendo a minha sonolência, o meu embotamento mental. Estou percebendo uma distração do ambiente, de temperatura, de cor, de sons. Você pode sim fazer a meditação com os olhos abertos. De cheiros, do meu paladar, as minhas sensações fisiológicas. Obrigado por, nesse momento, a vida, o corpo está me mostrando isso, minha mente está me mostrando isso. Mas, tchau. Tchau, porque eu vou fazer esse retorno da atenção com suavidade. Tchau, porque nesse momento eu me comprometi a meditar. Apenas isso, eu estou me comprometendo a meditar. Então, eu vou seguir os passos da minha orientação. Então, essa estrutura, né, essa sistematização da meditação é muito importante para que você não se perca durante qualquer momento ou qualquer tipo de meditação que você usar. Sempre tem essa estruturazinha. Você devaneia, mas nesse caso, e você volta. Mas nesse caso em especial, você vai devanear, oi, obrigado, tchau, e a gente vai voltar. Vamos começar então nossa prática. Fica na postura confortável para você. Vamos um pouco para trás. Afasta um pouco suas costas da cadeira, né, o espaldar da cadeira. A minha cadeira aqui tem os braços. Você pode colocar aqui nos braços, fica mais um pouco confortável, fica bem confortável. Pode colocar as mãos também aqui, na barriga, 3 dedos abaixo, ou nas coxas, com a palma das mãos para cima, dessa forma assim, um concha. E você pode colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito, que aí você sente a sua respiração. Você pode ficar com o olho fechado, com o olho aberto, planta dos pés no chão, pernas e coxas em 90 graus. Inspira. Solta pela boca ou pelas narinas. Inspira. Solta pela boca e pelas narinas. E você deixa a sua respiração acontecer naturalmente. E a gente pode fazer um exercício de reconhecer a nossa experiência do momento presente. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando a autoconsciência.
Ou percebe a sensação da planta dos pés no chão, percebe o contato da sua roupa com o corpo, percebe o contato do seu corpo com a cadeira. Aí vai relaxando as partes, vai sentando de uma forma que você se sinta confortável, liberando aqueles retesamentos, aquelas tensões. Você pode perceber se o ambiente está agradável, a temperatura, a luminosidade, se existe alguma distração no celular, notificações, você desliga tudo. Se você está com fome, se você está com sede, necessidades fisiológicas, tudo essas informações a gente encontra observando o corpo e estando no momento presente. Sons que estão dentro do ambiente, que estão fora, que chegam até os seus ouvidos. E a nossa experiência interna, os nossos pensamentos, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, que legal que eu esteja aqui. Ah, é um momento de autocuidado. Ah, eu vou ter um compromisso com a minha prática, vou cuidar de mim nesse momento. E alguma emoção que você esteja sentindo. Talvez você esteja pensando numa desavença que aconteceu agora há pouco, no trabalho, em casa. Essa desavença gerou uma emoção. Você consegue identificar essa emoção? Consegue identificar no corpo algum local no corpo que tenha um desconforto? Vai lá e respira, e acalma, e relaxa. Então, a gente fez aqui um check-in. A ideia é que a gente agora deixe isso de lado e volte a atenção para a nossa respiração e para as sensações do movimento da barriga e do peito. Deixa o ar entrar e o ar sair. Agora você não interfere na sua respiração. Também não precisa fazer um combinado, né? Uma respiração harmônica, no sentido de inspiração e expiração, você notar a sua inspiração e expiração. Deixa apenas fluir. Você vai sentir o peito ou a barriga se movendo. Às vezes o peito sobe, a barriga sobe, o peito desce. Você vai perceber sensações no seu corpo com esses movimentos provocados pela respiração. Às vezes sensações bem sutis. Você escolhe ficar de olho fechado, de olho aberto, de olho semicerrado, o que for mais confortável para você. Talvez de olho fechado você durma mais, tenda a adormecer com facilidade. De olho aberto, talvez também você tenha muito estímulo e você não consiga perceber algumas sensações sutis do seu corpo. Escolha um ponto onde você consegue perceber melhor a sua respiração, que pode ser no peito, na barriga, nas narinas, nos lábios. Se você pensar, volta para essa região. Volta para esse local onde a sua atenção ela repousa com mais facilidade. Daqui a pouco você vai começar a pensar em alguma coisa. Lembra que eu falei aqui no começo que a gente tem o lado B? Vamos, o cara e coroa, se você preferir essa analogia com uma moeda, a gente vai para o outro lado que a gente começa a perceber. Então, esse é um exercício interessante de autoconsciência. Você percebe que nesse momento a sua atenção ela foi desviada para a sua experiência interna, para alguma coisa que você tem que resolver daqui a pouco, algo que você tem que
E à noite, no final de semana, alguma coisa no trabalho que esteja te incomodando, um relatório, uma pessoa. E aí a qualidade mental dessa percepção é de neutralidade, de equanimidade. Então, a gente trabalha também nesse lado B as atitudes mentais da atenção plena. Não é momento da gente tentar descobrir uma solução para isso que está me inquietando, nos inquietando. É apenas constatando ali. Eu uso a mente, uma qualidade mental de não julgamento, não julgadora. Uma mente que acolhe, que aceita, que testemunha a aceitação. Uma mente autogentil, você vai dizer para si mesma, tudo bem, estou aqui na meditação, estou me autocuidando. Ah, interessante que isso exista. Curiosidade, olha de novo esse pensamento. Olha, quando eu penso isso, eu começo a sentir isso, uma raiva, uma tristeza, uma pequena mágoa, um pequeno ressentimento. Olha que interessante. Curiosidade. Então, esse lado B, a gente treina essas qualidades mentais e se percebe como é a nossa experiência interna, que dentro da meditação reflete a nossa experiência fora, no nosso dia a dia. E aí, a gente vai voltar para o lado A, como se fosse um modo mental, né? Um modo mental fazer e um modo mental ser. A gente pode também trazer essa analogia, essa, essa divisão, esse aspecto. Oi, estou vendo que é um pensamento sobre amanhã. Obrigado, obrigado por estar ciente disso. Mas tchau, tchau, você volta para a sua respiração. Vamos tentar pôr agora essa anotação mental. Isso faz com que a gente volte com mais gentileza, com mais consciência para aquilo onde quer que a nossa atenção esteja. A gente quer que ela esteja, treinando um tipo de habilidade atencional. Respiração, pensou em alguma coisa, detecta o que é, autoconsciência. Oi, obrigado, tchau. Volta para a respiração. Você vai fazer isso muitas e muitas vezes até terminar o período da prática. Nossa, aqui é de 10 minutos. Feche os olhos, perceba como está seu corpo. Está mais relaxado, está mais tranquilo, seus pensamentos estão menos agitados. Sua emoção estão mais apaziguadas. Seu corpo está mais relaxado, menos tensão. Sua respiração está mais profunda, você consegue respirar com mais facilidade. Então, essa foi a nossa prática de hoje. Tente exercitar esse exercício 3 vezes na semana, né? Na próxima. Então, você fez o dia de hoje, praticou o dia de hoje. E você vai tentar praticar 3 vezes na semana. Eu vou colocar aqui o nosso textozinho. Essa também é uma prática informal. Quando a gente começa um programa de atenção plena, a primeira semana é desenvolver o que a gente chama de uma concentração. A gente trabalha um aspecto da nossa atenção. E começar a desenvolver também essa atenção está ligada à autoconsciência. Onde é que a minha atenção está? É o que eu estou vivendo, é o que eu estou experienciando. Então, tem um exercício bem interessante
eu vou colocar aqui um mais, que é esse da autoconsciência, conhecer a minha mente frenética. Quando a gente chega num curso de atenção plena, na terapia, ou mesmo vai precisar, você quer começar a meditar, o primeiro passo que a gente entende é que não é que a gente vá ter mais concentração, vai ficar mais concentrado, vai ficar mais focado, deixar de pensar, que é um mito, né? Um erro que o iniciante tem, achar que na primeira semana vai deixar todos os problemas de lado e os pensamentos vão estar mais tranquilos. Entenda que a natureza da nossa mente é pensar. Então, um dos treinos principais da primeira semana e que vai ser enfatizado, você nota logo, é o quanto a gente pensa. Interessante, né? Não é o quanto eu consigo aumentar o meu nível de concentração, meu tempo de concentração. Não. No dia a dia você vai perceber o quanto você pensa coisas que não estão relacionadas com o que você esteja fazendo. E um exercício interessante que eu proponho na primeira semana de um curso é observar por uma semana a sua mente frenética. A gente fala que quando você vem com estresse e com ansiedade, a sua mente está com a ênfase no modo mental, eu falei até aqui na meditação, do piloto automático. E a ideia com o programa é desenvolver mais a atenção plena, ou seja, é fazer com que o aspecto do outro modo mental ele também começa a prevalecer. Você começa a se familiarizar com ele, que é o modo ser. A gente, então, tem autoconsciência de como o piloto automático funciona no nosso dia a dia. Isso já é uma prática de atenção plena. Isso já é o desenvolvimento da atenção plena. Lembre-se, o que você vem fazer dentro de um curso de mindfulness é aumentar os seus níveis de mindfulness. Não é melhorar o seu estresse, a ansiedade. A melhora do estresse, o sintoma do estresse e ansiedade é um efeito colateral no seu aumento dos níveis de atenção plena. Por isso que todas as estratégias, toda a psicoeducação dentro de uma abordagem de mindfulness é voltada para que você aumente os níveis desse estado mental no seu dia a dia. E, como consequência, você vai diminuir os sintomas, os desconfortos do estresse e ansiedade. Então, esse exercício é observar o piloto automático, a divagação e a ruminação mental. Foi o que a gente fez também agora na nossa prática. A gente deu uma ênfase maior no lado B, no lado da divagação, do devaneio, que a gente chama. E conhecer o conteúdo dos pensamentos e as emoções recorrentes. Então, lembre que a atenção plena não é eu apenas deixar de pensar, é eu começar a perceber como é que o pensar com relação a determinada situação. Eu tenho que apresentar um trabalho para a minha equipe, como é. Então, eu sou muito ansioso. Que tipo de pensamento começa a aparecer na minha cabeça antes de apresentar isso? Ou até mesmo durante? Quando esses pensamentos surgem, como é que eu fico emocionalmente? Eu fico com muito medo? Eu fico mais inquieto? Eu consigo me concentrar menos? Aí é a questão do comportamento. Como é, então, que as minhas ações e meus comportamentos baseados nesse pensamento, nessa emoção? Então, isso significa que eu faço uma leitura do que está acontecendo comigo baseado nos meus pensamentos e nas minhas emoções. E aqui no Mindfulness, a gente, então, entende que esses pensamentos e emoção, para aquele momento, eles não são muito úteis, não são muito produtivos. Então, são o que se chama de perguntas socráticas ou perguntas autorreveladoras ou autoconscientes. Em que você está pensando agora? Relacionado ao passado, ao futuro? Recordando, julgando, então você pode rotular. Assim como a gente fez a rotulação do oi, obrigado, tchau, a gente também pode rotular preocupando-se, autocriticando-se, planejando algo, cronometrando o tempo.
sentindo entediado. Então, envolve procrastinação, envolve autossabotagem, envolve perfeccionismo. O que você está pensando, ele é confuso, ou você consegue definir com clareza esse pensamento? E como é que você se comporta baseado com esses pensamentos? Aí a gente vai para os aspectos das emoções. Então, veja que essas perguntas que você faz, que estão acontecendo no momento presente, elas em si são a prática de autoconsciência. Elas em si são uma informação que você tem para que você mude um comportamento, para que você se autoconheça. Quais as emoções recorrentes no seu dia a dia? Para você entender as emoções recorrentes no seu dia a dia, como se fosse um tempero emocional, qual o seu clima emocional, um tempero emocional, é, você você precisa ver as emoções de momento a momento, de situação em situação. E aí você, no dia, você tem várias situações, você se comporta, você tem determinados pensamentos, uma leitura sobre aquela situação, e aquela situação te traz uma emoção. Aí você vai, ó, quando então eu me deparo com tal situação X, eu fico com essa emoção, ou eu sinto dessa forma, e afeta meu comportamento positivamente ou negativamente? Sim, porque pode ser um pensamento positivo com emoção positiva também. Aqui, como a gente está falando de estresse e ansiedade, a gente está dando ênfase a emoções mais negativas. Então, geralmente, o que é recorrente no meu dia? Eu sou um cara mais irritável, tenho muita raiva, né? A irritação é um pouco mais branda do que uma raiva. Medo, insegurança, tristeza, melancolia, inquietação, excitação. Então, nomeio as emoções. A forma de nomear as emoções é você ter um letramento emocional, uma alfabetização emocional. Ou positiva, alegria, contentamento, esperança, confiança, gentileza, compaixão. Essas emoções são claras, são misturadas, são confusas. A gente vai perceber que sim, às vezes é um pouco misturado. Você não sabe o que é que naquela situação em especial está sendo destacado para você. Às vezes ela é bem clara. Cada vez que você faz esse exercício, bom, fica cada vez mais claro a você fazer a associação com a situação e com o tipo emocional e com o seu comportamento. Então você começa a se conhecer. Consegue perceber a associação entre o que você pensa e o que você sente, e também a associação com o gatilho, a situação em especial, que às vezes a situação ela se repete no dia, né? Se repete na semana. Bom, você passou uma semana investigando esses elementos, mas para que você fez isso? Primeiramente, para identificar para onde sua atenção está sendo continuada e inconscientemente dirigida. E dois, para identificar hábitos. Então, eu só consigo quebrar hábitos quando eu tenho consciência de que eu estou agindo sob o efeito de um hábito, na perspectiva de um hábito. E aí, com isso, é como se eu é, criasse um distanciamento disso e eu pudesse escolher em me comportar de determinada forma ou de outra forma, de uma forma que eu consiga escolher adequadamente para aquele contexto, para aquela situação. Esse direcionamento muda de acordo com a situação que você está vivenciando, com seu estado de humor, com suas opiniões e pontos de vista a respeito da situação. Chama-se muito de distorções cognitivas, né? As interpretações que você tem da situação. Você vai ver isso. Às vezes tem a mesma situação, uma pessoa você pensa de determinada forma, uma pessoa pensa de uma forma diferente, ela enxerga aquilo de uma forma diferente. A gente fala de são lentes da percepção. Essa dispersão da atenção sempre causa desgaste físico e mental, fazendo com que você busque soluções aos problemas sempre pensando ou racionalizando. Então, essa autoconsciência faz com que você entenda que, olha, não é dessa forma que eu vou conseguir enxergar uma solução
pelo problema, ruminando, pensando exaustivamente, perdendo minhas noites de sono. Quando, então, eu vou para o lado A, para o modo C, eu consigo diminuir esse desgaste físico e mental e ter mais clareza. A segunda é identificar hábitos. A primeira forma de enfraquecer um hábito é torná-lo consciente. Até que ponto os seus comportamentos são influenciados por hábitos específicos? Então, olha que interessante esse exercício. Esse exercício, a gente está trabalhando a nossa atenção, porque ela está sendo dirigida para algo que está no momento presente, como se a gente desse o que se chama um elemento de insight, né? A gente analisasse, fizesse pequenas análises dentro de uma situação específica em determinados aspectos. Por exemplo, numa situação, a gente está trabalhando aqui pensamentos, emoções e comportamento. Como eu penso com qual o sentimento que é gerado a partir dessa situação, uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento. E a gente fica cada vez mais consciente desse aspecto emocional e cognitivo, a gente consegue sair dos nossos ciclos de hábitos de ruminação excessivas, que é um hábito na realidade. Até que ponto os seus comportamentos são influenciados por hábitos específicos? Até que ponto você conversa com o outro de forma irritada? É um hábito seu? Até que ponto o cigarro que você fuma é um hábito seu? Como você se sente quando está nessa situação? Aí, essa forma de situação que você está preso a um hábito, chama-se que você está no piloto automático, ou seu modo fazer ele está hiperativo. O modo fazer é sinônimo da ativação do sistema nervoso simpático. Então, dentro de uma perspectiva, a gente fez uma perspectiva cognitiva, emocional, agora a gente está olhando a situação de uma perspectiva neurofisiológica. Porque quando a gente está estressado, a gente está ativando excessivamente e sem controle o nosso sistema de alerta, o nosso sistema nervoso simpático, que é o modo fisiológico de reação luta, fuga, congela ou de estresse. O seu corpo está sempre inundado de adrenalina e cortisol, hormônios que preparam você para encarar o perigo iminente. Então, com esse exercício de conhecer, eu começo a ter mais autoconsciência, eu começo a entrar mais no momento presente,